Bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Desperta Colonial. Meu nome é Edinaldo, sou seminarista da igreja e mais uma vez estamos aqui para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. E nós vamos fazer mais uma vez na carta de Paulo aos Filipenses. E a partir de hoje, a começar inclusive da semana passada, na verdade, que nós abordamos o tema das pessoas serem importantes, usando no início a pergunta: o que é importante? Então, a partir de agora, nós vamos continuar e vamos até o final da carta de Paulo aos Filipenses, sempre usando essa pergunta no começo: o que é importante? E Paulo, a palavra do Senhor, vai nos ajudar a responder. Então, mais uma vez, a essa pergunta nós vamos ter a resposta. Nós vamos lá para a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1 ainda no capítulo 1, a partir do versículo 27, nós vamos adentrar ao capítulo 2 até o versículo 2. Então vamos ler lá o que Paulo nos diz. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E em nada estáis intimidados pelo adversário, pois o que é para eles prova e evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, a resposta de Paulo aqui para essa nossa pergunta, o que é importante, é união e comunhão, ou unidade e comunhão. Paulo ele começa no versículo 27 falando de a necessidade deles ali em Filipos, a igreja em Filipos, falando aos filipenses, a necessidade que eles têm de viver de modo digno o Evangelho. É necessário que vivamos de forma digna o Evangelho, mas como? Ele fala. E ele vai falar ainda no versículo 27 de união. Ele vai falar: estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, nós temos que ter um só Espírito, uma só alma, e lutarmos juntos. Ele vai falar das adversidades que essa igreja também vivia. Era uma igreja muito abençoada, uma igreja que Paulo tem um apreço enorme, tem a maior intimidade com essa igreja. É a igreja que traz alegria para a vida de Paulo, era a igreja aos Filipenses, mas era uma igreja que estava com um problema de unidade, de comunhão, de união entre os irmãos. Havia uma divergência ali de pensamentos, intriga entre irmãs, que inclusive ele vai falar mais para o final. Então, Paulo ele vai trabalhar isso. Ele começa falando da dignidade que nós temos que viver o Evangelho e que precisamos nos manter unidos em união, em comunhão, para que consigamos. Ele vai no versículo 28 falar sobre os adversários, que é necessário que vivamos em união para que consigamos ali, para que não fiquemos intimidados pelos nossos adversários. Pois ele vai falar aqui que é necessário que nos mantenhamos em união para que possamos vencer as adversidades. Que existiam lá, existem hoje também em nosso meio, as adversidades, os adversários que querem minar a nossa comunhão, querem minar a nossa união e querem minar o quê? O Evangelho. Tudo aqui se resume ao Evangelho de Cristo. Ele fala de um modo digno do Evangelho, vivendo pela fé evangélica. É isso que é importante, é isso que nós temos que defender. E para isso temos que nos manter unidos, temos que nos manter em unidade, em comunhão. E ele vai falar no versículo 29, referente porque as adversidades vêm e nós não temos que ficar surpresos com as adversidades. Por quê?
vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, não apenas crer nele. Então, padecer por Cristo está dentro do pacote, né? Paulo, ele sempre exortou e até se colocou como exemplo. Ele se coloca novamente no versículo 30 como exemplo, como ele combatia, né? Pois ele fala, pois tende o mesmo combate que viste em mim e ainda agora ouvisse que é o meu. Então ele se coloca como exemplo. Nós temos um grande exemplo no apóstolo Paulo, da forma como ele tratava as adversidades, né? As dificuldades que ele vivia em prol da fé evangélica, em prol do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha como honras, né? As marcas no corpo dele era ali o exemplo, né? Do evangelho, da luta do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele batalhou, né? E combateu o bom combate, e acabou a carreira, guardou a fé, como ele diz lá em Timóteo, né? Então, a união é que vai ajudar, que vai ser fundamental para que nos mantenhamos aí firmes contra as adversidades. E aí ele entra no versículo 2, alicerçando essa comunhão, né? No capítulo 2, desculpe, no versículo 1, ele vai alicerçar essa comunhão, vai fazer um alicerce dela. Então ele fala, se há, pois, alguma exortação em Cristo, esse início aqui, se há, não é a melhor tradução. A melhor tradução aqui é visto que há, né? Então ele fala, visto que há alguma exortação em Cristo, ou seja, coloca aqui como Cristo é que nos exorta. Então, se Cristo nos exorta, é necessário que vocês se mantenham unidos, é necessário que vocês se mantenham em comunhão. E ele fala do amor, consolação de amor. Então ele nos remete ao amor do nosso Senhor. Se Deus nos ama, temos que amar o nosso irmão, temos que viver em comunhão e unidade. Se você não ama seu irmão a qual você vê, vai amar a Deus a qual você não vê? A palavra de Deus nos diz isso. A palavra de Deus nos diz também que se eu falo que eu amo a Deus, mas não amo meu irmão, não tenho comunhão com ele, eu me faço de mentiroso. Então Paulo está falando desse amor do nosso Deus para conosco. Se Deus nos ama, se Cristo nos ama, temos que amar aos nossos irmãos, temos que nos manter em comunhão e unidade de pensamento. E aí ele continua, comunhão do Espírito, ele vai falar aqui, comunhão do Espírito. Então, temos que ter a comunhão do Espírito. O Espírito é único. O mesmo Espírito que nos leva a Deus é o Espírito que nos leva aos nossos irmãos. Então, precisamos nos manter unidos em Espírito. Não podemos ter divergências nisso. Não podemos ter um Espírito que nos leva até o nosso Deus, mas não leva até o nosso irmão. Não nos convence que temos que perdoar o nosso irmão, por exemplo. Então, o Espírito é o mesmo. Aquele que nos leva a Deus, nos leva ao nosso irmão. E por isso, temos que nos manter unidos, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento. Temos que ter um sentimento semelhante, como ele vai falar no versículo 2 aqui. E ele termina esse versículo 1 do capítulo 2, falando de entranháveis afetos e misericórdia. Entranháveis aqui era uma expressão que era usada para os pessoal do Oriente, né? Daquela época. As pessoas usavam essa expressão como se dizendo um profundo sentimento de dentro, né? Das entranhas, das vísceras. Então ele usava, como se hoje nós dissemos, eu te amo do fundo do meu coração. Então aqui eles usavam essa expressão para dizer o quão profundo era o sentimento. Se vocês têm um sentimento entranhável, né, das suas entranhas, tem um afeto nesse nível tão alto, então é dessa forma que vocês vão praticar a misericórdia. Então ele quer nos dizer aqui também que a comunhão, a unidade, ela não é só apenas um sentimento, ela é prática. Precisamos ter a prática da misericórdia, de ter misericórdia com os nossos irmãos, perceber as necessidades dos nossos irmãos e nos mantermos unidos no mesmo pensamento, no mesmo sentimento. Mantemos a nossa comunhão. É de extrema importância isso. Então Paulo faz esse alicerce de tudo isso, deixando também para nós aqui, ele fala da exortação de Cristo, fala também
do amor de Deus, do Espírito Santo, ou seja, faz nos remeter à Trindade, que é o maior exemplo de união, de unidade, de comunhão, é a Trindade. Ele remete a isso também aqui. E ele termina no versículo 2, e eu vou terminar também: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Mais uma vez ele reforça a necessidade de nós pensarmos a mesma coisa, estarmos unidos em sentimento, temos que ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo amor. Mais uma vez ele reforça a necessidade, a importância que é nos mantermos unidos. Em qualquer momento, temos que manter a nossa união, a nossa comunhão, a nossa unidade de pensamento. Não basta que estejamos apenas unidos, não basta apenas a união, basta que tenhamos unidade de pensamento. É isso que Paulo exorta aqui, e é isso que Deus está nos exortando nesta manhã. Então, fica aí a resposta a essa pergunta, o que é importante: unidade, comunhão, união dos irmãos é importante. Que Deus nos abençoe. Estarei orando agora, agradecendo a Deus por mais esta palavra. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma exortação, que nós de fato possamos nos manter unidos em prol da fé no Senhor, em prol do Teu Evangelho, Pai. Que possamos, ó Deus, viver de forma digna, em união, esse Evangelho tão maravilhoso, ó Pai. Que as pessoas possam ver em nós esta união. E estamos unidos, o fato de estarmos unidos fará com que vençamos, ó Deus, as batalhas que fatalmente virá e que já nos foi alertado, ó Deus, pelo Teu Filho. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez. Esteja conosco durante todo o dia, em nome de Cristo que eu oro de sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e tenha todos um bom dia.